Bom, nosso boa noite aí para o pessoal de casa que está chegando. Eu vou só fazer umas prévias aqui antes de trazer o nosso terceiro convidado para a nossa jornada Polo, que é cavaleiro e treinador e nosso professor e amigo de uma maneira especial, o professor Ivan Camargo. Logo ele estará conosco aqui. Só falar um pouquinho também da Horse Fit, sempre me apresentando para vocês, né? Meu nome é André Luiz, sou responsável frente à Horse Fit. Filho do Pércio, da Regina, pai da Heloísa, da Isadora, do Heitor e também do Petrus, marido da Lucine. E é um prazer estar aqui com vocês. Para quem está chegando agora, a nossa escola ela tem uma frente de oferecer uma equitação de qualidade e é por isso que nós fizemos então a ideia de trazer essa jornada Apollo para realmente oferecer conteúdos relevantes e profundos para os apaixonados pelo cavalo, principalmente numa condição de equitabilidade de qualidade. E para isso nós estamos trazendo aí professores, acadêmicos, renomados tanto no Brasil quanto também fora. E para hoje nós estamos aí professor para lá de especial, treinador, cavaleiro, que é o professor Ivan Camargo. Para quem já acompanha inclusive o trabalho dele, vou só aceitar a solicitação do professor aqui, ele já vai entrar conosco e ele pode falar um pouquinho mais para a gente a respeito, né, de todo esse know-how que ele possui. Professor Ivan. Como é que é? Saudações. Tá me ouvindo bem, não? Sim, professor, ouço bem. Tem um fone aqui, mas não tá... Vai ter que ser aqui mesmo sem o fone. Estou improvisando. Tudo bem, não? Boa noite aí. Tarde para mim aqui, mas tamo junto, tamo junto. O professor Ivan, para a galera de casa aí, na verdade, aceitou de bate-pronto o nosso convite quando nós o fizemos. Me recordo até hoje que ele foi muito... Nós somos, né, lisonjeados com o retorno, com a proatividade de estar conosco, principalmente quando se fala de equitação, e para quem acompanha aí toda a história do professor Ivan, pode perceber que diariamente, né, constantemente, o professor está postando aí conteúdos de extrema relevância, falando da equitação e, inclusive, na verdade, trazendo abordagens para a vida de suma importância. É, com certeza, por conta dessa maestria, desse profissionalismo, que a gente acompanha o trabalho do senhor, né, e somos fã de carteirinha, de todo esse know-how que o senhor possui, e que nós estamos aqui, né, para esse bate-papo. E o professor lá, inclusive, né, já bem tarde, né, professor? É 11 horas aí? Meia-noite. Meia-noite? É. E está aqui à disposição, né, para estar trazendo para a gente abordagens aí da equitação de qualidade. Então, a gente é muito agradecido, viu, professor? De coração. Imagina, para mim sempre é um prazer. Eu estou sempre disposto a ajudar quem tem curiosidade, a aproveitar a minha experiência. Desde que eu comecei a fazer esses vídeos o ano passado, né, tem mais de um ano, justamente eu pensei, poxa, a gente tem que tentar de alguma maneira passar para frente. Meu pai sempre disse isso, o que você aprende, o conhecimento que você tem, o que você tem é para passar para frente. Então eu sempre quis tentar fazer alguma coisa em prol do esporte, deixar algo do que eu aprendi, o pouco que eu passei, eu acho importante. Então estamos aqui sempre disposto a dar uma força, e para mim é um prazer estar aqui com você. Deixando um legado. Gratidão Exatamente, enorme. é a tentativa, né? Exato. Professor, inclusive, né, a gente falou aí bastante durante essas semanas, né? E fico bem feliz aí também, o professor sempre trata, né, do pai, da família, como uma causa e um motivo principal, é um propósito. Então isso para o pessoal de casa aí, com certeza, né? Essa é a nossa prioridade, né, professor? Sem dúvida. E inclusive com algo em comum aí, né, das artes marciais, o karatê, judô,
Já trata jiu-jitsu agora, o mais novo. Jiu-jitsu, É isso aí. filho. Que Sempre bom. envolvidos nisso, porque eu acho que é o mais formador, né? Eu acho que é muito legal. Claro que ela bem feita, eu sempre digo, né? Porque mal feita também a gente tem de tudo aí, mal feita, que só atrapalha, né? Mas ela bem feita, e como a gente já tem experiência, vem de família nisso, eu sempre quis que meu filho, minha filha também fez, então todos eles aproveitaram isso aí. E é o pouco que a gente pode tentar deixar e passar para eles, né? Para mim sempre, eu brinco sempre, meus filhos, família em primeiro lugar em tudo na minha vida. E fiz grandes mudanças por causa deles, muito mais do que por causa de mim. Com certeza. Bom, professor, vamos lá. Eu vou dispensar um pouquinho aqui apresentações, até porque a gente já fez algumas delas, né? E a relevância aqui é em trazer conteúdo para o pessoal de casa, pessoal que nos acompanha, que acompanha também o professor. E qualquer dúvida, nós vamos deixar aqui os comentários em aberto para vocês realmente estarem participando conosco. Então, as dúvidas pertinentes dentro dos assuntos da qual nós formos tratar, pessoal de casa, super à vontade e aproveita aí essa enciclopédia de conhecimento que a gente trouxe aqui como convidado. Professor, a gente, né, à frente dessas questões de pandemia e tudo mais, né, o mundo como um todo teve muitas mudanças, e a equitação a gente vem notando que tem tido uma crescente, né, de procura, por conta de ser um esporte ao ar livre, esporte onde tem a conexão com os animais, onde a gente mantém padrões de segurança pelo distanciamento e coisas nesse sentido. Então, a equitação, ela se tornou, inclusive, né, muito acessível. As pessoas hoje têm centros equestres, não precisa ter o próprio cavalo, né? Tem centros aí que já tem o próprio cavalo. Então, hoje, assim como as artes marciais, como a dança, como a academia, né, a equitação, ela é super acessível para as pessoas que desejam iniciar. E para essas pessoas que desejam iniciar, o que o professor pontua como uma busca que eles precisam de antemão ter para realmente ter a equitação como um ganho para a vida e não como medo, como ansiedade, como trauma e outras coisas que podem gerar, na verdade, com o mau uso dessa arte. Não tenho dúvida que o cavalo, assim como vários outros animais, mas a gente falando muito do cavalo, ele traz excelentes benefícios, né? Você entender que sempre assusta no começo, principalmente quem começa a montar depois de adulto, e é muito aberto a qualquer tipo de pessoa, a qualquer idade, o montar a cavalo. Sempre ter atenção ao tipo de lugar que você frequenta, onde tenha o mínimo, né? Professor, travou um pouquinho a internet para mim aqui, não sei se o pessoal de casa também. Aqui. Vamos lá. Então, a segurança em primeiro lugar, né? Lugar que tenha pelo menos, você se informar bastante, onde tenha pelo menos um plano de aulas, pessoas que tenham formação. Eu não digo só essa formação de alguém que já montou, que dá aulinha na escolinha, não é só isso, né? Porque você acaba lidando com todo tipo de pessoa. Eu acho que tem que ter um mínimo de formação, até um pouco de um princípio acadêmico, de formação, de tratar com as pessoas, com os filhos, com as crianças, como a gente fala na parte da arte marcial também, né? Ter muito cuidado na mão de quem você vai deixar. Porque além de tudo é perigoso. Então você montar a cavalo, ter cavalos pelo menos mansos para iniciar, e essa troca com o cavalo, você veja a ecoterapia, os benefícios que traz, né? A superação, o movimento do cavalo. Quando você entra no movimento do cavalo, você desenvolve o equilíbrio, melhora para a criança, para um adulto. A maior dificuldade que eles reclamam e falam para mim e pedem é: como é que eu me equilibro nisso aqui? Então eu acho muito interessante. E eu indico para muitos pais, porque a gente tem esse início, o pai leva a criança, acompanha,
Eu tenho amigos que os filhos deixaram e ele seguiu montando. Então, eles levam os filhos, acompanhem, vejam, mas não queiram apressar nada disso. Porque realmente demora. É um esporte muito diferente de qualquer outro, porque a gente lida com outro ser vivo. Então, os cuidados com a segurança, para mim, é o primordial. E as pessoas às vezes querem tratar o cavalo como um pet. Eu não sou contra a pessoa ter todo o cuidado, essa interação, ir na cocheira, dar a cenoura, cuidar, nenhum problema. Mas não é o pet, porque ele machuca a gente. Se ele se assusta, alguma coisa, a pessoa andar com a rédea solta, isso tudo eu sou contra. Eu acho que a pessoa tem que estar com a rédea na mão, em contato com ele, respeitando aquele animal. Não precisa ter medo, mas precisa ter respeito. Que nem eu digo, eu respeito até hoje tudo isso. Medo é uma coisa que não veio no meu vocabulário. Eu sempre brinquei que eu sou sobrevivente de outra época, né? Então nunca tive muito essa coisa do medo. Mas eu tenho respeito. Também não faço bobagem. Igual dirigir, né? Você tem menos medo, mais destemido, mas também não pode ser imprudente. Agora, o primeiro que eu vejo é isso. Estudar o local, viver o cavalo, estar perto deles, aprender também o trato, se envolver com esse animal fabuloso, que é o que falta muito nesse começo. Se interessar, perguntar, observar, mas o primeiro para mim realmente é a segurança. Perfeito. Escutando o professor, a gente tem aqui, né, um lema, né, que é equitação para todos, a gente sempre usa essa expressão, né? E diferente disso, professor, a gente teve aqui, né, inúmeras experiências de, né, crianças de 2, 3 anos de idade, começando com uma equitação lúdica, né, adolescentes, depois indo para uma equitação de mais formação, né, idosos com 70 ou mais anos, falando, poxa, era meu sonho de infância, né, e que gostoso é isso, né? O professor tratou aí da ecoterapia e trago até, inclusive, né, o cavalo como um ser curador, né, professor? Aqui a gente tem alguns trabalhos à frente, como condições terapêuticas, mas, na verdade, até para tratar ansiedade, medo, traumas, né? E não só necessariamente as deficiências, né, ou necessidades especiais. Então, o cavalo, né, a gente usa num contexto de inúmeras possibilidades, né, professor? É muito amplo o leque, porém, o respeito, o cuidado, né, a segurança e, na verdade, ter animais com qualidade e uma certa formação e certificação, tanto do profissional quanto do centro de trabalho, é uma coisa fundamental, né? Tudo que o professor acabou de citar aí. Obrigado. Sem dúvida, porque essa formação, depois você lidar com as pessoas, fazer entender, tudo isso gera uma formação de todos os níveis, né? Não só a pessoa entender de cavalo e saber um pouco de equitação e como montar. No final, nesse início, quase que isso é o de menos, né? Se o cara souber o básico, ele já vai ajudar muito. Perfeito. E esse sentir o cavalo, essa conexão com o cavalo é fantástico, né? Porque muito vai da nossa intuição, muito vai do nosso sentido, né? A gente usa aqui a palavra de senso-percepção, que é a sensação com mais a percepção que gera essa intenção, né? Da gente conseguir colocar o movimento, conseguir colocar a qualidade, conseguir colocar essa junção e esse conjunto, na verdade, criar uma forma harmoniosa de desenvolvimento, né, professor? Então, tudo isso é mágico, né? Claro, eu concordo totalmente, e essa parte eu brinco sempre, né, a gente acaba sendo muito psicólogo também, né, para entender para que essa pessoa veio aqui, o que ela está buscando com isso, por que ele trouxe o filho aqui, o que essas pessoas estão querendo disso, e eu acho que às vezes falta muito isso, né, nem todo mundo quer ser campeão olímpico, nem todo mundo, a pessoa quer montar, se divertir, fazer uma coisa segura, ter um desafio diferente para a vida dele, e tudo isso o cavalo traz. Esse convívio tem que ser diferenciado e valorizado, porque cada um quer uma coisa. E eu brinco sempre, você falou isso, equitação para todos, e eu digo sempre nas minhas aulas, e eu brinco com as pessoas que eu falo isso, todo mundo aprende. O meu sistema
é para todo mundo, porque eu tenho certeza que todo mundo vai ser muito melhor, vai montar melhor, mais seguro, independente de ser um grande talento ou não. E o grande talento vai ser muito melhor se ele aprender. Perfeito. Inclusive, o professor trouxe uma reflexão num vídeo, né, postado hoje, até a respeito disso, né, que nem todo grande talento ou todo grande atleta pode também ter a condição de ter um conhecimento e explicar a respeito, né, e ensinar isso, né, às vezes tem muita dificuldade, destoa muito, né, professor? A gente vê muito, por exemplo, nas artes marciais, né, falo disso por conta da minha vida ser no esporte humano, né, Claro. e tive muita participação como atleta profissional e como técnico também. E a gente vê que muitos atletas depois não são bons professores, não são 6-6 que dão sequência no trabalho. E outros grandes mestres que não necessariamente foram grandes atletas. Exato. É verdade. Então, Isso isso é acontece perfeito. muito, né? Por isso que eu falo muito sobre isso, do aprender, e cada um faz o seu caminho, cada um tem a sua aptidão. Eu brinco que já há muitos anos eu descobri por que eu vim ao mundo, né? Realmente foi para tentar ajudar, para dar às vezes uma palavra, a pessoa às vezes quer só um apoio, ela quer só ouvir uma palavra de conforto, quer alguma coisa desse tipo, e eu brinco sempre. Eu sou igual a qualquer um, eu tenho 2 braços, 2 pernas, talvez um pouquinho mais de talento que algum. Eu fui atrás de aprender, eu treinei, eu me esforcei, eu busquei conhecimento e tive sorte de ter bons professores. Porque quem tem bom professor passa a ser bom professor, e eu não tenho dúvida nenhuma. Perfeito, perfeito. Excelente. Professor, eu vou mudar um pouquinho agora. A gente trouxe esse norte aí, e agora, até título de curiosidade também minha, né, mas eu acho que fica bem aberto aí também para o pessoal de casa. Existe algum diferencial ou algo que poderia complementar a equitação aqui no Brasil com algo daí de fora, internacional, que existe, por exemplo, de condições na Europa e que no Brasil, por exemplo, tenha certas dificuldades ou algumas coisas limitantes? O professor tem algumas considerações para fazer a respeito disso, só para trazer, né, para a gente? Olha, eu venho à Europa há muito tempo. Primeira vez que eu vim, eu tinha 19 anos, faz bastante tempo. Foi em 1984, o ano que eu fiz 20. E foi uma ideia do meu pai. Meu pai sempre foi um apoiador, um cara para frente da época, tudo. Imagina, eu vindo de Curitiba, naquela época, nos 80, ia para São Paulo competir, montar com outros treinadores. Mas ele viu o Nelson Pessoa, que era o papa, né, do esporte, e iam muitos mais cariocas, acabavam indo para a Europa treinar com o Neco, porque o Neco é carioca. Então, por relações familiares, amizades, não sei o quê, iam para lá. Do resto do país, alguns de São Paulo, que era um centro muito mais avançado, e Curitiba, apesar de ter um ou outro cavaleiro importante, treinador, era mais atrasado, obviamente, um centro muito menor. E aí ele falou, não, você vai lá montar com o Neco e vamos ver, e foi atrás, se virou, e no fim eu fui montar com o Nelson Pessoa. Então, para mim, foi um verdadeiro choque cultural de todas as maneiras. Eu sempre faço a brincadeira de que, e olha que eu ainda saí de Curitiba, que era uma cidade, vamos dizer, tida como, né, super bem organizada. É Brasil, mas era um pouco mais organizado que o resto. Quando você chega lá, você tem um choque de realidade, o que você vive é tupiniquim total. Desde não parar na faixa para o pedestre passar, de jogar papel na rua. Você lembra que a gente jogava as coisas pela janela do carro? Uma coisa absurda, coisa de índio total, né? E aí quando você vai para lá, você toma um choque. Isso são só detalhes do choque cultural de vida, de cidadania. Mas quando você vai montar cavalo, eu nunca tive ideia de ser profissional. Eu tinha 19, 20 anos, hoje a garotada já cresce querendo ser profissional, porque existe. Na minha época não existia isso no Brasil. Daí era até um pouco vergonhoso você ser profissional, era para um nível pior da classe social, vamos dizer assim. Então, eu falava, ia estudar, ia tocar os negócios do meu pai, tinha imobiliária, e ia montar como hobby, era muito mais legal. Quando eu fui para a Europa e voltei, eu voltei encantado. Eu falei, poxa, ser profissional dessa maneira, onde existe um profissionalismo, aí eu quero. Bacana. Então voltei com outra ideia. Então, quando eu voltei,
eu vi as grandes diferenças que o Brasil estava 150 anos atrás do esporte na Europa. Hoje a gente está só 100, mas a gente já teve 150. Então as pessoas às vezes me criticam, bravo, porque eu falo o que eu acho realmente e vivo, né? Cultura demora muito para a gente ter, vão ter que passar anos, e a Europa já vai ter passado outros também. Então nunca a gente pode querer comparar o Brasil com a Europa. Nunca vai ser igual. O hipismo, a criação nossa é espetacular hoje em dia, das 4 melhores, mas toda a base existe muito mais bem feita na Europa e homologado. Então você tem que fazer alguns cursos, você é novo, você passa a saltar, por exemplo, Inglaterra, alguns outros países, França, Inglaterra principalmente, você monta pônei, você é obrigado a montar pônei até os 13 anos. São pôneis de salto 1,20, salto 1,30, mas é pônei, você é obrigado a montar até os 13. Até os 16 você pode montar. Tem campeonato europeu, campeonato de junho, tudo de pônei, porque as distâncias são outras, mas eles saltam até 1,40 m. Mas você é obrigado a montar até 13 anos. Porque a proporção do cavalo para o cavaleiro é mais normal. É igual quando a gente é adulto montar um cavalo grande. Sim. Mas como é que você muda essa cultura no Brasil? Vai ter que mudar tudo quanto é prova, a distância são outras. Você não pode o pônei saltar com um cavalo grande. Tudo isso. Então eu sei que é muito difícil. Mas é a melhor escola que existe. Então são detalhes que eles já promoveram e seguem essa cultura de muitos e muitos anos. Tudo é muito novo no Brasil. Então essa educação de ter formação de instrutor, de você ter que ter curso, você ter que se preparar para saltar uma prova de 1,10 m, que começa a ser uma prova internacional, 1,20 m, você tem que ter o curso, você tem que ter passado num teste, não é simplesmente ir lá inscrever e saltar a prova. Na Alemanha, você para passar do grande prêmio, que é 1,60 m, que são as classes S. S é 1,50 m, S1 1,55 m, S2 é 1,60 m. Você para ir na classe S, você tem que ter classificado em várias provas antes naquele ano. Aí você começa a fazer classe S. Para ir para a classe S1, você tem que ter tantas classificações. Se você passou, no outro ano, se você não tiver, você volta para trás. Por isso que a Alemanha é isso. Mas permite. Porque enquanto, não sei nem quantas inscrições tem em cada federação no Brasil ou na confederação, mas sabe quantas tem na federação alemã? 600 mil praticantes do esporte hípico. Na França, 500 mil. Então, olha, dá para fazer tudo. As federações têm dinheiro, tem organização. Então, é muito diferente esse ponto desde o básico. Não é só ir lá saltando, você é avaliado, tudo, para poder saltar uma prova melhor. No Brasil, o que você precisa? Escrever na prova. Então, além de tudo, é perigoso. Perfeito. Não tem critério na condição formativa, inclusive, né? Exatamente. Já começou alguma coisa no Brasil? Alguma formação de instrutor? Já começou. Está engatinhando. Já é um início. Eu acho muito importante isso aí. Agora, também tem que ver de que maneira vai ser feita. Porque só para dizer que tem e faz de qualquer jeito, qualquer um passa, quem dá o curso é um desastre, quem passa também não vai adiantar muito, né? Mas já é um início, já é um início. Perfeitamente. E nos processos de treinamentos, agora uma outra dúvida, né? Tendo visto que a gente está trazendo isso, nos processos de treinamento dos cavalos, professor, tem a diferença também do que acontece, por exemplo, no Brasil ou não? Não, sim. O Brasil já segue muita coisa, sem dúvida nenhuma, mas principalmente a iniciação dos cavalos novos, a preparação, tem mais gente talvez qualificada para esse trabalho. O Brasil está perdendo muito hoje, tem poucos formadores de cavalos novos, gente realmente
com um sistema para preparar e treinar esses cavalos com método, com plano, eu vejo que tem pouco. Claro que tem alguns, a gente tem muito cavaleiro bom no Brasil, mas isso eu acho que falta, e falta uma regência, vem de cima, né? Eu acho que a CBH acaba tendo que apertar, já fez muita coisa, agora esse grupo, essa nova diretoria que entrou pode ser algo importante, mas tem que ir pensando um pouco nisso, para formatar algumas coisas e cobrar no final, né? Porque senão não adianta, você só vai criar uma cultura impondo regras, e no começo as regras têm que ser duras. Eu faço sempre quando eu cheguei a primeira vez da Europa, eu falei assim uma vez com uns amigos, eu tinha 20 anos de idade, falei, nossa, fiquei impressionado como é a Europa. Você chega lá, você para na faixa, você não joga papel na rua, a famosa cidadania, né, o respeito, né, o teu direito vai até onde começa do seu vizinho, né, uma coisa que é normal se você pensar. Agora, no Brasil, vai se perdendo e se perdeu, acredito que cada vez mais. Eu acho por falta das leis serem duras. Porque um amigo daí na época falou assim, mas Ivan, lá dói no bolso, as leis são duras, vai preso. Eu não soube rebater na hora, porque ele também tinha razão. Só que quando você tem essas regras duras, com o tempo, as gerações seguintes sabem que aquilo simplesmente é errado. Ninguém está pensando que é multa, que dói no bolso, vai preso. Não, é errado, você não faz. Então eu acho que para começar, temos que ter regras bem duras no Brasil. Não é o mesmo Brasil de quando eu era jovem. Agridem o professor, batem na aula. Então você vê que a coisa piorou muito, coisas que não se via. Para mim, o professor entrava na sala e levantava. Todo mundo se levantava, eu sou dessa época. Pode dizer, velho saudosista. Mas acho que tinha educação, pelo menos. Então as coisas têm que serem duras para a gente formar uma cultura disso, para que daqui 20, 30, 40 anos as pessoas saibam, puxa, é assim que faz. Eu acho que é a única maneira. Toda formação, principalmente criteriosa, ela passa depois a ser condicionada. Então as gerações por vir, elas se condicionam a ter aquilo, porém, se não existir um órgão fiscalizador, regulamentador que imponha isso, de nada adianta, né? De nada adianta. Exatamente. E preservar, né? Porque a preservação do cavalo é a minha maior briga. Porque eu acho que virou uma moeda de troca, simplesmente. O próprio Neco fala muito e brinca com isso, que ele fala o seguinte, ele viveu, e eu também vivi, um esporte amador. Depois ficou um esporte com um pouquinho de business, de negócio. Depois virou o business com o esporte. Hoje em dia, muito do business, o esporte acabou, e está acabando. Então, minha briga e minha tentativa um pouco é que a equitação não seja esquecida, porque no final quem sofre é o próprio cavalo. Então, o cavalo que a gente preza tanto, que a gente gosta tanto, ele está sofrendo, coitado, porque virou só dinheiro. Os pais compram, trocam, os pais entenderam, porque muita cultura, Estados Unidos é assim, e Brasil, infelizmente, vai para o mesmo caminho. Troca o cavalo. Esse cavalo está refugando com meu filho. Troca o cavalo, troca o cavalo, troca o treinador. Meu filhinho nunca foi, não é. Meu filhinho não. Mas o cavalo tem que trocar. Então, fica mais difícil, o pobre do cavalo sofre, principalmente para nós que vivemos do cavalo a vida inteira e preservamos tanto. Melhor coisa para você cuidar do seu cavalinho não é a cenourinha na cocheira, é aprender a montar. Perfeito, professor. Perfeito. Nossa, tá fantásticas observações. E assim, quando a gente olha, então, né, comparação, é difícil até falar, né, professor? Não dá para a gente comparar realmente. Então, é por isso que, né, chega nas competições. Eu falo até, por exemplo, do próprio universo humano, trazendo uma correlação aqui, os atletas, né, humanos também. A gente chegou a uma época aí no Brasil, que foi a minha geração, né, de 90, da qual as competições elas ficavam estagnadas, não existiam mais recordes, não existiam mais grandes nomes, porque os nomes das gerações de 70, de 80, foram os grandes nomes. E aí, né, começou-se a evoluir, por exemplo, a ciência, começou-se a evoluir, né, todos esses estudos, todas essas sistemáticas de treinamento,
nutrição, psicologia, né? E, na verdade, o esporte acabou que ficando para trás. Quer dizer, hoje a gente está engatinhando para renovar uma nova retomada de criar uma condição talvez profissional, mas, na verdade, sem recursos, sem base, sem princípios acadêmicos, sem bases científicas, né? Possibilidades tecnológicas. Então, é difícil, né? Chegarmos em algum lugar assim, né? Concordo. Professor, falando disso, eu fiz uma observação aqui a respeito, né, só para o pessoal de casa também entender como é a rotina de um atleta hoje profissional no cavalo, né? Vamos falar primeiro, né, do cavaleiro, depois a gente pode também trazer do cavalo, se o professor quiser, fica à vontade, né? Porque muita gente às vezes fala, poxa, né, mas é gostoso, né, montar cavalo e tal, mas quero ser atleta, mas, cara, será que você entende como é a rotina realmente de um cara profissional que realmente compete em grande nível? E agora, quando eu estou falando profissional de grande nível, eu estou falando de Olimpíadas, não estou falando de... né? Então, se o professor puder explicar para a gente um pouquinho a respeito disso. Muito interessante isso aí, porque isso mudou muito, né? Eu venho de uma fase, como eu sempre fui atleta, fui judoca, joguei futebol, fazia atletismo, nem posição, por meu pai ser assim, meus filhos seguiram, que minha ex-mulher também sempre foi atleta, montou a cavalo e compete, faz levantamento de peso. Então, esse exemplo, né, não é o que a gente fala, é o que a gente pratica, que os filhos copiam, e todos são atletas. E eu, seguindo pelo meu pai, sempre fui atleta. E montando a cavalo, eu continuei fazendo exercício e me preparando. Mas eu venho de uma época que era montar cavalo. Ninguém fazia nada, não era de muito. Os cavaleiros acima de mim, mais velhos, eram super pilotos e tal. Mudou completamente nos últimos 20 anos. Completamente. Vários são realmente atletas. Um exemplo, o Marlon tem professor, o Marlon Zanotelli, né, que é o nosso cavaleiro ranqueado, agora está até em sexto no ranking mundial. Ele faz exercício até de respiração, ele faz yoga, ele faz ginástica, ele se prepara fisicamente e mentalmente também. A equipe da Inglaterra, já há anos que eu vejo, eu tive com um cavaleiro argentino no Mundial de 2006, que era treinado por mim em Aachen, tinha um trailer com uma junta de psicólogos para atender os cavaleiros da prova completa, do salto, do adestramento da equipe inglesa. Psicólogos esportivos. Então, isso tudo já evoluiu muito no salto também, no adestramento, em tudo. Os cavaleiros são super preparados. Então, hoje, eles estão muito jovens, cada vez mais jovens, mas também vejo que pela quantidade de concursos que hoje aumentou exponencialmente, uma coisa de louco. Todo fim de semana tem 4, 5, 6, 8 concursos na Europa toda de alto nível. Então, o cavaleiro não para. Ele salta quase todos os fins de semana do ano competindo. Então, eles também estão parando um pouco mais jovens, assim como os cavalos, porque não aguenta a intensidade de concurso. Tem um cavaleiro que ainda salta, que é da velha guarda, que tem 72, que é o Michel Robert, francês, que foi cavaleiro olímpico, é um super ginete, continua em alto nível, mas vejo que é porque ele gosta mesmo. Hoje ele já faz por muito mais prazer do que tanta necessidade. Mas tem poucos cavaleiros hoje em alto nível com mais de 60 anos. Eles todos já tiraram o pé, diminuíram, porque realmente não aguentam. Tá demais, tá muito. Para perseguir um ranking tem que estar aí até com no máximo 40 e poucos anos, e quem já está nisso há 20 não é brincadeira. Então eu acho que isso mudou completamente a concepção do cavaleiro não ser atleta. Já mudou totalmente. E na verdade, por exemplo, eu trago até as questões, né, nossas aí também. Por exemplo, a intensidade e também o volume, né, professor? Por exemplo, tem atleta aí que vai treinar no período da manhã, depois da tarde talvez vai fazer um treinamento de corrida ou um treinamento resistido.
depois vai para uma natação, uma preparação psicológica, organiza a nutrição. Então, quer dizer, o cara acorda às 5 horas da manhã, tem todo dia, na verdade, exponencial ali para poder estar fazendo tudo isso, e ainda aos finais de semana tem que participar das competições, dos prêmios para poder se manter. Né? Então... Exatamente, exatamente, é por aí mesmo. E eles se preparam, tem vários cavalos, montam vários cavalos, tem time de vários cavalos. Às vezes tem cavaleiro que chega a saltar 2 concursos no fim de semana, no mesmo fim de semana. Manda alguns cavalos para uma cidade, para um país, manda para o outro, pega avião, salta quinta num, vai para o sábado no outro, volta para o grande prêmio nesse, 2 times de 3 cavalos. É impressionante, é impressionante. Se não estiver bem preparado, se alimentar bem, não ficar de cachaçada, de bebedeira a noite toda, que acontecia muito, nenhum para as festas do concurso, bebia, no dia estava o grande prêmio, não dá mais, não tem espaço neste nível de alta competição, logicamente. Perfeito. Teve uma pessoa aqui que colocou acordo de manhã todo dia às 4h40 para trabalhar. Poxa, e é isso. A Flavinha. A Flávia, ela é médica e ela foi minha aluna de garota, ela é super talentosa, ganha, hoje em dia é a que mais ganha no Amador Top 1,35, ela vai começando a fazer umas provas de 1,40 m, sempre foi uma craque, sempre foi muito talentosa, mas ela acorda de madrugada, vai trabalhar, se prepara, vai montar, então ela é médica, anestesista, trabalha já há bastante tempo com isso, e deixou de montar muito tempo e voltou de novo depois da faculdade, começou a trabalhar e aí pôde voltar a montar. Mas ela se prepara, ela monta quase como uma profissional, ela leva muito a sério o trabalho e tem muito resultado. Mas imagina, tem que trabalhar 4h40 da manhã, 4h30 da manhã não é brincadeira. Não basta ser só talentosa, né, Flavinha? Então, na verdade, tem dedicação e muito trabalho. Com certeza. Eu brinco com isso, né? É 70%, 80% transpiração e 20%, 30% inspiração. Essa que é a verdade. Perfeito, perfeito. E, professor, e para os cavalos? Como é que é um treinamento, por exemplo, de um cavalo, né, que hoje está nesses grandes prêmios? Qual é a rotina desse cavalo? Enfim. É outra parte bastante interessante. Esses cavalos estão super preparados fisicamente. Bom, trabalho, né, para ter controle, tudo isso aí, né, tá incluído, um pouco de adestramento, um pouco de tudo, ginástica de salto e também galope, pista de fundo também, para ganhar fôlego, abrir o pulmão, musculatura, vitaminas. Aí temos osteopatas, temos excelentes veterinários acompanhando esses cavalos o tempo todo, ferradores de alto nível, é igual a gente, o atletismo, ter lá o sapato da marca tal, feita sob medida para você. Cavalo é igual, na verdade ele é o super atleta no final das contas, ele faz o grande esforço, né? Então hoje o desenvolvimento disso, eu lembro que há anos atrás, eu vou te falar isso final da década de 90, porque depois eu voltei para a Europa e trabalhei como cavaleiro do Nelson Pessoa 90, 91, 92, que eu tive a oportunidade daí de fazer os melhores concursos com o Neco Rodrigo, então isso me deu outra experiência, né, como cavaleiro competidor. Nessa época, quem já começou com isso no final dos 90 é o Ludger Berbaum. Ele tem mais ou menos a minha idade, um pouquinho mais velho, talvez um ano. O Ludger ia para a escola de Köln, lá de Colônia, na Alemanha, ia para a faculdade com 3 cavalos, fazer o teste físico dele e dos cavalos, em esteira, com professores, com catedráticos, para ver como é que estavam os cavalos dele, muscularmente, pulmão, fisicamente, tudo que tinha. Imagina, nos anos 90 já faziam isso. Você pode imaginar o que fazem hoje aqui na Europa? Então essa que é a grande mudança. É igualzinho a preparação de qualquer atleta de alto nível, de atleta olímpico. Professor, show de bola. O senhor me tirou uma dúvida agora, inclusive foi uma proposta que eu tive aqui durante um tempo, mas que na verdade a gente está no Brasil, né? Que é esses testes realmente, testes com frequencímetro, com lactímetro, teste de intensidade de esforço, de volume de esforço, né? Fazer a variabilidade de treinamento, porque
nem todo cavalo que salta, ele só salta. Nem todo cavalo que corre no turf, ele só fica na raia. No caso do tambor, a modalidade que a gente trabalha, né? A gente vê os treinamentos, por exemplo, né? Em 3 tambores, a pessoa só fazendo o percurso dos 3 tambores. Quer dizer, de nada adianta, nem para o cavalo, nem para o cavaleiro, praticar só essa especificidade, né? Porque a abrangência, a preparação geral, ela não acontece, né? E principalmente quando a gente não tem dados, a gente não consegue avaliar. E se a gente não consegue ter dados e avaliar, a gente não consegue performar, né? Tá certinho, tá certinho. E essa que é a verdade. Hoje você tem tantos exames nos cavalos, de capacidade pulmonar, de musculatura, porque o cavalo tem que ser o atleta mais perfeito, né, para ele vencer as dificuldades que é imposta a ele e cada vez mais no esporte, né? Ficou tão dinâmico e a coisa melhora tanto que se você dormir um pouquinho no ponto, todo o resto te atropela. Perfeito. Professor, eu queria trazer aqui, o senhor trouxe, né, a respeito da osteopatia, quiropraxia, né, também, microfisioterapia, acupuntura, enfim, que são, né, as medicinas complementares ou integrativas ou alternativas, enfim, né, esses nomes são variados. Usa-se muito aí também, professor, esses tratamentos da medicina veterinária também? Tudo que você imagina. Até reiki usam aqui também. Usam de tudo. Eu recebi uma moça lá, foi muito gozado, né? Porque a gente sempre, às vezes, eu não deixo acreditar em nada. Mas coisas que você, que surpreende, né, para o ser humano, o desconhecido, aquilo que você nunca fez, aquilo sempre dá. Eu sou um cara que aceita, tenho a cabeça muito aberta para experimentar essas coisas. E veio uma moça, foi impressionante, coisa de energia, de tudo. Foi realmente impressionante o tratamento dela com os cavalos. Tem um cavalo chato que morde. O cavalo ficou quieto olhando para ela fez, o cavalo ficou solto no lugar que eu tenho ali para fazer esse tipo de, ou ferrar, ou tudo. O cavalo ficou quieto. E realmente ela me falou algumas coisas que no outro dia que eu fui montar eu senti e deu diferença. Queira acreditar ou não, né? Eu conto o que eu vi, o que eu senti. E com a experiência, claro, de muito tempo que eu tenho, você monta e sente coisas que estão diferentes, estão melhores e que ela falou. Então é impressionante como isso tudo tem na Europa também. Uma coisa tá até às vezes meio mística, ou meio, mas existe, né? Eu não creio nas bruxas, pero que las hay, las hay. Então tem muita coisa. Trabalham com tudo aqui, tudo que você pode imaginar. Legal. Aqui a gente faz também, aqui quem faz isso, né, pra gente é minha esposa, a Lucine. A Lu trabalha, né, é médica veterinária e trabalha com medicina veterinária integrativa e sistêmica. E realmente, professor, com, né, terapias manuais sutis, é fantástico. Sabe? Impressionante. É um bicho muito sensível, né, cara? Ele é muito sensível, o cavalo. O cavalo sente muito mais coisas. Então eu digo sempre, quando você monta num cavalo, é igualzinho você dar um abraço numa pessoa. Você está abraçado nele com as pernas. Ele está sentindo o seu batimento cardíaco, você está sentindo do cavalo. Então veja o grau de sensibilidade que você precisa desenvolver, de equilíbrio, de estar dentro do movimento do cavalo. Então eu explico isso para as pessoas daí vão se tocando e entendendo, porque tem tudo a ver, né? Depois que você fala, fica até um pouco óbvio, mas não é tão óbvio assim, né? Você tem que... É duro você entender tudo isso, são anos ouvindo, experimentando, tentando, e esse desenvolvimento de tudo isso para o cavalo, porque aumentou o número de praticantes, aumentou o valor dos cavalos, os preços estão exorbitantes, então, obviamente, vai ter tudo mais em torno do cavalo, o valor da competição, o prêmio, tudo isso aí. Então, as terapias também evoluindo da mesma maneira que o cavalo evoluiu. Perfeito. Na verdade, para os seres humanos a gente tem isso também, né? Antes a gente olhava muito para o micro, né? A gente olhava muito para
o caso específico, né? Então, eu tô com uma ruptura ligamentar no meu ombro, né? Na linha escapular. Puxa, mas isso veio de algo que é um pouco mais amplo. E a hora que a gente olha para o todo, você fala, cara, não tem nada a ver com o ombro, tem a ver com, enfim. Exatamente, isso aí era só um. Exatamente. Né? Então, Tem toda a razão. Pensa com e, cavalo, né? Mesma coisa, mesma coisa. E o coitado do cavalo, que eu digo sempre, o cavalo não nasceu para saltar, ele nasceu para correr, a estrutura dele não é para saltar. É claro que hoje ele nasce saltando de tanto cruzar os expoentes com os expoentes, o bom com o bom, o melhor que salta melhor. Sempre teve cavalos melhores e piores, né? Hoje a quantidade de bom é muito grande, porque a raça foi aprimorando. Mas o shape, o corpo dele é o mesmo. A gente tem mais cuidados, a gente aprendeu mais sobre isso, sobre o esporte, sobre muscular o cavalo, sobre ferragem, sobre todo o suporte. Mas o corpo é o mesmo. Então sofre também, não tem jeito. Ele vai sofrer. Lesões e coisas podem acontecer. Porque o corpo dele, na verdade, é para correr. com certeza. Aqui teve uma colocação se a terapia de ozônio também é trabalhada aí, sim, né? Sim. Conto uma, com um cavalo meu. Há uns anos atrás, apareceu no pescoço uma ferida ali, não lembro do que foi, ficou um buraquinho purgando. E ficou bastante tempo, e ninguém conseguia melhorar, e ninguém... Com ozônio a gente conseguiu. Veio um veterinário e fez. Eu também fiz em mim já usei o ozônio. E com esse cavalo cicatrizou em 15 dias o que estava 1 ano purgando. Perfeito. E Uns fazem também. E o quão hoje, né, professor? Antigamente a gente falava que, na verdade, ser atleta era não ter saúde, né? Hoje é o inverso de tudo isso. Hoje, na verdade, eu preciso de uma saúde com muita qualidade para ser um grande atleta, né? Então... Exatamente, é bem isso mesmo. Mudou totalmente, né? A visão, né? Hoje é uma loucura se pensar que alguém não faz algum tipo de exercício, porque já comprovadamente qualquer exercício que você faça, se mover, você vai ter uma qualidade de vida muito melhor, você prolonga a sua vida, você acaba se interessando em comer melhor, né? Porque o que descobriram tanto da alimentação, para os cavalos também. A gente tem um monte de ração diferente, várias coisas que fazem mal realmente para muitos cavalos, até uma simples cenoura para certos cavalos faz mal, né? Dá gastrite, dá um monte de problema. E muita gente não sabe disso. Então tem a quantidade de estudos para o atleta cavalo diretamente, é impressionante o que já se descobriu. Que legal. Fico muito feliz em saber disso. E, na verdade, com certeza, a galera de casa também está se surpreendendo com tudo isso, né? Porque, na verdade, é uma coisa que é muito bacana. A gente, às vezes, olha, mas não sabe o que acontece por detrás dos bastidores, né, professor? Então, é algo realmente profissional, né? Exatamente, é outro mundo, né? Hoje cavalos, para chegar nesse valor, né, que hoje você ouve, um ou outro na Europa, vários de 3, 4, 5 milhões e alguns já de 10, de 12 milhões de euros. Então tem que ter um tratamento totalmente diferenciado, né? Além de a gente gostar dele, é muito dinheiro, né? Também não dá para rasgar dinheiro. Perfeito. Eu tive um estudo, depois vou procurar e depois, se o professor tiver curiosidade, eu apresento também. Na verdade, o cavalo ele trabalha numa linha energética, né, que é uma linha energética que consegue chegar em nível de teta, que na verdade os seres humanos, né, nós conseguimos alcançar isso só em meditação profunda ou em sono profundo. Olha. Por conta, né, de um ser mais sensitivo e por conta da natureza, ele ser, né, uma presa. E não fala, né? Ele não fala. Exato. Então teve, né, essa evolução nele, quer dizer, às vezes até por isso bacana, que a gente vê, ele tá ali, sei lá, num determinado exercício, e daqui a pouco no ambiente acontece uma determinada variação que muda tudo e ele já, opa... Então, se a gente não está ali com o corpo do cavalo, mas na verdade o olhar no ambiente, né, e está sentindo esse todo, a gente se perde também, né? É o máximo isso aí, porque isso tem toda a razão. E o meu trabalho e a minha formação como cavaleiro sempre foi
Eu tive muita sorte lá atrás dos primeiros treinadores assim que me ensinaram, até o Eduardo Bezzi, que é um cara que eu comento sempre dele, é um amigo até hoje, ele mora em Brasília. É, a sorte minha realmente foi cair nas mãos dele. E eu digo sorte porque é muito difícil você escolher alguém para te treinar quando você não sabe. Como é que se avalia? Então aquilo foi uma sorte tremenda. Eu tinha 16 anos de idade. Treinei alguns anos e eu acho que esse meu caminho foi que eu cheguei depois no NECO com 19 para 20 muito bem preparado para dar o próximo passo. Então eu acho que eu aproveitei muito mais por ter base, ter muito conhecimento já de equitação. Para quando eu cheguei no NECO, para mim foi mais fácil. Mas o que eu quero dizer, a minha equitação, a partir do Eduardo Bezzi, ele sempre disse, eu dou a arma para que você possa desenvolver a sua sensibilidade. Isso é genial. E eu segui fazendo isso porque você dá estrutura para o cara montar equilíbrio, independência dos membros, dos braços, das pernas, está bem postado ao cavalo, porque aí você vai se enquadrar naturalmente o cavalo para que depois você parta o próximo passo de tirar figuras de trabalho, apoiar tudo, porque você já está bem a cavalo, você está a favor do cavalo, você está junto dele e não contra. Então por isso que eu sou sempre duro do começo e não, eu ensino o cara a montar, não vai trotar aqui, fazer a linha reta, não ensino a fazer lateralidade, não ensino nada, que não adianta nada, o cara tá tenso, tá duro, tá agarrado na boca, ele vai criar mais problema pro cavalo dele. Então é dar armas para que você desenvolva uma sensibilidade que às vezes nem você sabe que você tem. Exatamente, exatamente. Fantástico isso, professor. E, na verdade, eu gostaria que o professor aí, se a galera de casa tiver alguma pergunta, tá super aberto, viu, pessoal? Pode trazer pergunta aí, a gente tem ainda mais 10 minutos. Eu vou pedir, na verdade, para o professor, assim, trazer para a gente, não é nenhuma conclusão, o que né, tudo isso, o que é a equitação, o cavalo, toda essa abordagem que a gente está falando, falamos de alto rendimento e tal, mas a contribuição de tudo isso para um fechamento mesmo que o professor traz para a vida, né? Quando fala a correlação da família, né? As possibilidades de desenvolvimento pessoal, emocional, enfim. Está na mão do professor aí para fechar para a gente aí. André, eu acho que o esporte, principalmente, claro, no caso do hipismo, a proximidade com o cavalo, eu sempre aconselho, porque eu vejo pelo meu caso. Eu estudei empurrado, nunca gostei, nunca fui interessado nisso, mas o nosso esporte é o que mais prepara para a vida. Por isso que eu digo sempre, filho está indo mal na escola, não deixa de montar. Leva lá, monta, vai para casa estudar. Não tem problema, não precisa ficar lá na bagunça, sem fazer nada. Mas não tire o cavalo, porque ele prepara você para a vida. Meu pai sempre dizia, o cavalo te dá com uma mão num dia, te tira com a outra no outro. É o esporte que você mais perde, então você aprende a perder a duras penas. Eu sempre fui um péssimo perdedor, mas isso me deu aquela vontade de dar a volta, melhorar e querer ganhar no outro dia, querer entender e aceitar. Você pode não gostar, mas você tem que aceitar, não tem outro jeito. Mas eu acho que te prepara bem para a vida, porque é igual. Eu vi tantos amigos geniais na escola, bons estudantes, batalhadores, trabalhadores, e na vida foram talvez medianos, outros estão felizes assim, não chegaram a nenhum lugar de destaque que muita gente juraria que eles chegariam. Claro que a discussão de o que é sucesso deixamos para outro dia. Sucesso é muito difícil de medir o que é para cada um, o que é para você, o que é para mim, o que é para outro. Para uns é dinheiro, é posição social, para outros é satisfação pessoal. Não está em discussão agora. Mas eu acho que, para mim, para enfrentar a vida, para respeitar, exercício de humildade, isso é montar cavalo. Você tem que exercitar sua humildade todo dia, que
Que um dia você está lá em cima, um dia você está lá embaixo. E eu acho que isso que é o te prepara para a vida, que me formou para a vida, para sofrer menos, para a gente descobrir que a gente tem que ter um equilíbrio, nem tanto ao céu, porque depois você cai para cá. Então é melhor estar na média, nem muito lá para cima para não estar muito lá para baixo. Eu acho que para mim é o que rege minha vida, é o que mais me ensinou e é o que eu procuro encontrar, o equilíbrio. Muitas vezes não dá, mas eu acho que isso que é o que mais o esporte dá para cada um. Fora tudo que eu quero ser olímpico, eu quero ser cavaleiro, fora tudo isso, te prepara para a vida realmente. Perfeito, professor. Quero complementar também, né? O professor trouxe a humildade. No karatê a gente tem 5 lemas do karatê, que são os dojokuns, né? E na verdade o primeiro lema é respeito acima de tudo. Então, trazer isso, né? E o respeito é, inclusive, entre nós, profissionais do mundo do cavalo, respeitar, né? Tem escolas diferentes, tem opiniões diferentes, e aí eu preciso entender o que serve para mim, o que não me serve, enfim. Professor, rapidinho, eu vou só fazer um bate-pronto, professor, aqui, trazer algumas questões. Vamos ver se dá para responder pelo menos algumas aqui. Qual a sua opinião sobre o cavalo de 20 anos não pode saltar mais categoria de 1 metro, porém pode saltar escola de 60 ou 80, como é na Europa? Não tem limite de idade. Eu acho uma bobagem das maiores. Eu acho que o cavalo tem que estar apto, tem que estar bem cuidado, tem que ter um exame veterinário, se quiser, se tiver dúvida, mas tem cavalo que você olha, ele tem 20 e não parece que ele tem 20. Como muitas pessoas, o cara tem 70 anos, parece que tem 60. Eu acho que vai do indivíduo, vai do cuidado, tem que fazer aquilo que está capaz de fazer. Então eu acho uma das maiores bobagens limitar a idade. Nunca vi. Com 20 anos, o John Whittaker saltou uma final de Copa do Mundo com o Granush. Tinha 20 anos de idade, há uns 30 anos atrás. E qual é o problema? Acho meio ridículo. Temos uma égua aqui na escola com 24. Então, mais saudável do que os que têm 12. Então, super certo, né? Eu vou fazer 58 esse ano em novembro. Eu faço tudo que eu fazia com 30. Igualzinho. Eu tô quase 60, eu tô quase com carteirinha de idoso. Porra, não me sinto e não quero ser garotão. Mas posso o que eu quiser. Perfeito. Uma outra, professor, também de bate-pronto aí. Qual o tempo e a sequência correta de trabalho diário para o cavalo de alta performance? Essa é meio abrangente, né? Mas é muito abrangente, porque depende do cavalo, depende do que você tem de competição, depende do que você fez de concurso, mas esses cavalos trabalham 45 minutos, 50 minutos todo dia, depois à tarde vai num caminhador, ou às vezes trabalha na guia de novo à tarde, trabalha em 2 turnos, e depende do cavalo. Tem cavalo que precisa um pouco mais, tem cavalo que precisa um pouco menos. Igual qualquer atleta, não há uma receita de bolo. Perfeito. A última, depois a gente pode responder aí, né? O pessoal pode entrar em contato com a gente de uma forma no privado também, que a gente vai atender graciosamente, com certeza. Claro. Mas só uma última aqui para a gente fechar. Nas provas no Brasil, eu verifico sempre muita correria nas pistas, cavalo fora da mão, jovens que atuam mais como pilotos. Isso também ocorre na Europa? Ocorre, né? Porque tem muita gente. Eu brinco sempre o seguinte: você vai falar assim, vou comprar um cavalo bom na Europa. Cuidado que tem mais cavalo ruim do que bom. Mas como assim? Não, tem mais cavalo, né? Vai ter mais ruim, sempre o ruim tem mais. E cavaleiro também, tem de tudo. A França está numa decadência tremenda. É triste de ver. A escola se perdeu, está se perdendo, vem numa decadência tremenda. Então, tem de tudo, para todo lado. Você vai na Bélgica, tem os caras correndo que nem uns tarados e sem controle. Tem para todo lado, infelizmente. Tem o outro lado da balança também, né? Que tem uma boa equitação e tudo, mas infelizmente há de tudo. Perfeito. Uma pergunta minha também, a título de curiosidade. Hoje a equitação alemã ela é de maior relevância, assim, a título de escola, ou não, professor?
Não, não diria só, é uma delas, né? A holandesa também é parecida até com a alemã, vem vindo uma nova onda sueca, que sempre praticaram uma boa educação, mas agora, recentemente, só uma historinha rápida, anos 30, 40, 50, 60, 70 um pouco, os feras era Itália, Espanha, Portugal também, poucos, mas também tinham muito bons em Portugal, e Alemanha desde sempre, França desde sempre. Depois houve essa caída, Portugal sumiu, Espanha piorou muito, Itália piorou mais ainda, então foi a decadência. E com isso, dos anos 70 para cá, subiu Holanda. Holanda é dos anos 70 para cá. Você veja que trabalho espetacular, é pouco tempo. E eles se embatem com a Alemanha e são dos bons do mundo, né? França está decaindo, como eu já disse, está perdendo muito. Bélgica, agora, recentemente, começou a aparecer bons cavaleiros, porque tem também uma criação. A criação boa do país leva o esporte a crescer. A Bélgica é mais recente, nunca teve super cavaleiros, agora tem tido o resultado olímpico e melhores cavaleiros jovens. Vamos ver se não é cíclico ou se está tendo uma formação. Então essa é mais ou menos a história do esporte no mundo. Mas o Brasil está longe da América do Sul, inclusive melhor que os Estados Unidos, e que México gasta muito dinheiro e Estados Unidos gasta muito dinheiro. Mas a formação não é tão importante. O Brasil tem até mais formação do que o restante. Perfeito, professor. Bom, gratidão enorme por esse Imagina. bate-papo. Agora, quase 1 da manhã aí, né? E o professor aqui disposto a estar com a gente aqui. Então, é verdade, não, mas foi ótimo, ótimo, gostei bastante. Uma gratidão enorme, um bate-papo gostoso, super saudável, com conhecimentos fantásticos. Para a galera de casa, tenho certeza que curtiu também. Professor, um forte abraço, que Deus abençoe grandemente e a gente vai continuar aqui acompanhando o senhor como um grande mestre, porque é o pilar aqui, vai ser o pilar do nosso trabalho aqui, tudo isso que o professor tem passado, porque na verdade são as mesmas linhas de pensamentos e a gente vai adequando agora os sistemas. Exatamente, que bom, fico contente também e já nos identificamos desde os primeiros dias, começamos a conversar, bastante coisa em comum, ideia de vida muito parecida, então eu acho isso muito bacana, gostei bastante, estamos sempre em contato e quando eu puder ajudar, eu estou sempre aí disposto a dar uma mão e também estar ouvindo e aprendendo com vocês, isso que eu digo sempre, eu dou minhas clínicas, meus cursos, quem mais aprende sou eu, essa que é a verdade, e agradeço muito, foi um prazer, André. Gratidão enorme, professor. Vou despedir do senhor, então, hoje com o osso. Osso. É isso aí. Um abraço grande, meu. Obrigado. Estamos em contato. Valeu. Amém. Tchau, tchau. Valeu.